Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez na nossa escola de inteligência bíblica e é um prazer imenso poder receber você aqui no nosso canal através da nossa transmissão Comunidade TV. E eu quero aproveitar já esse momento, essa oportunidade, para você que está aí agora já compartilhar, né, essa transmissão com outras pessoas. Hoje nós estamos em uma grande responsabilidade, uma grande missão, substituir o pastor Marquinhos, que é quem está sempre lecionando a escola de inteligência, mas ele teve uma semana muito corrida, muito puxada. Amanhã ele vai estar ministrando o nosso culto da segunda-feira, né? Então, eu estou aqui para substituí-lo, né? Mas eu prometo que o que depender de mim, vou estar entregando o melhor para você, né? E para que nós não possamos perder a qualidade do ensino, né? E hoje a gente vai ter um tema muito bacana, muito importante, né? Que vai gerar uma certeza, que vai gerar um entendimento, um conhecimento a respeito de salvação. O pastor Marquinhos ele tem tratado a respeito dos princípios elementares, né, durante essas segundas-feiras e, e hoje nós vamos tratar de mais um assunto a respeito desses princípios elementares. Nós vamos falar a respeito de salvação, a respeito dos salvos e os perdidos. Salvos e perdidos, nós vamos falar um pouco de cada um deles e nós vamos falar um pouco do destino de cada um deles, né? Então vai ser uma noite abençoadora. Queridos, não saia daí, fique comigo até o final. Hoje a nossa equipe de mídia está de parabéns, eles prepararam aí um cenário espetacular, né? E acredito que vai ser tudo na direção do Espírito Santo. Quero orar por você agora, né? Orar para que Deus abençoe a sua vida. Antes de fazer a oração, mais uma vez eu quero reforçar. Aproveite e compartilhe com outras pessoas. Queridos, até mesmo pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Hoje vai ser fundamental. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, vamos falar sobre salvação. Então, se você quiser mandar essa transmissão para uma pessoa que de repente você quer evangelizar, uma pessoa que não conhece a Cristo e você tem um desejo de evangelizar, mande essa transmissão para essa pessoa, porque nós vamos falar de coisas muito interessantes e a respeito de salvação. Então, acredito que vai ser de suma importância para a vida dessa pessoa. Ok? Então, queria também pedir que você pudesse dar o like, né? Lá na página principal, você dá o like lá. O like, o YouTube vai entender a relevância dessa transmissão. Então, automaticamente, o YouTube vai divulgar, espalhar para um número maior de pessoas essa transmissão que está acontecendo agora. Então, você que já está ligado aqui, você que já está na nossa transmissão, você vai dar um like, além de compartilhar com outras pessoas, você dá o like também para a gente poder ter uma relevância ainda maior e poder divulgar para que outras pessoas possam assistir e ter a oportunidade de serem abençoados através da nossa transmissão. Eu quero dar as boas-vindas para o pessoal que já está ligado aí na nossa transmissão. Nós temos várias pessoas já ligadas. Pedro Vale, Gesso Boaventura, Marcelo Simeone, nosso amigo lá de Cuiabá, pastor Marcelo, né? Que está à frente da comunidade Batista Vida lá em Cuiabá. A Lourdes, Clenilda, Isabelle, Shirley, Mary Ellen, Rainer, deixa eu ver aqui mais.
Só um pouquinho. Perdi aqui o chat. Voltou aqui, só um momento. Rainer, Samuel, João Carlos, pastora Rose, pastora Carol, Letícia Moraes, Sara Miranda, Analice, Romátila, Cláudia, pastor Ivanilce, pastor Charles, Elisângela. Então, nós tivemos um erro aqui na transmissão, mas a equipe já está corrigindo aqui. Deu uma pequena interferência aqui, mas já está corrigido. Ok. Então vamos continuar. Por favor, compartilhe com pelo menos aí 5 pessoas dos seus contatos, dos seus relacionamentos, que nós vamos começar o nosso estudo, ok? Então, vou parar um pouquinho aqui o chat da transmissão, depois eu volto a falar com você. É muito importante a sua participação aqui no chat, os seus comentários, uma pergunta, uma colocação. Então, é muito importante essa interação com vocês através do chat, ok? Quero orar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui e podermos compartilhar um pouco da Tua palavra. Pai, que tudo que venha a acontecer aqui seja na direção do Teu Espírito, que gere edificação, Pai, que gere conhecimento, entendimento, sabedoria, Pai, que acima de tudo também possa haver mudança de mente, transformação, salvação. Pai amado, Pai eterno, abre a mente, o entendimento, para que possamos entender com clareza aquilo que diz a Tua palavra e que possamos ser edificados pelo poder da Tua palavra. Pai, que não esteja eu, Anderson Falho, pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja usando a vida do Teu servo. Em nome de Jesus, nós abençoa, Pai, essas pessoas que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre salvos e perdidos, ok? Então, vou colocar aqui no meu quadro. Salvos perdidos. Então nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, Nós vamos falar um pouco a respeito dos salvos e a respeito dos perdidos, Eu queria, em primeiro lugar, como texto base, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. E hoje, se você puder colocar aí a sua Bíblia física mesmo, para nós acompanharmos muitas referências, o que eu vou falar hoje aqui não é algo do meu entendimento, não é algo do meu conhecimento, mas o que eu vou falar é a respeito do que a Bíblia diz. Então, é importante a gente ter sempre o respaldo do que a palavra de Deus fala. Para não colocar em dúvida aquilo que nós estamos falando, mas para ter a certificação, para ter a certeza daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu quero que você esteja com a Bíblia e esteja aí com um caderno para você fazer as suas anotações, ok? Então, vamos lá, Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então aqui fala de 2 destinos. Aqueles que escolhem a porta larga,
aqueles que escolhem um caminho aparentemente fácil, e a palavra de Deus diz que muitos vão entrar por essa porta. Um caminho de facilidade, um caminho um caminho que você realiza os seus próprios desejos, um caminho que você satisfaz as suas vontades momentâneas. Então é essa porta larga que vai estar escancarada. E a palavra confirma que muitos vão escolher essa porta. Mas a palavra também, logo na sequência, ela fala de uma porta estreita. E são poucos os que vão escolher essa porta. Um caminho, muitas vezes, de dificuldade, um caminho de lutas, de desafios, de batalhas, mas um caminho apertado, mas um caminho que vai levar à vida. Um caminho que vai ser satisfatório, um caminho que vai existir uma recompensa. Um caminho que vai levar aqueles que escolherem essa porta, vai levar para um caminho de salvação. Então a Bíblia, nessa referência, ela deixa muito claro a existência de dois caminhos. E nós vamos aprofundar um pouco cada caminho. Nós vamos estudar um pouco a respeito de cada uma dessas realidades. Então, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Primeiro nós vamos falar sobre os perdidos, sobre pessoas que ainda não reconheceram o sacrifício de Cristo Jesus e a sua ressurreição. Pessoas que ainda não se arrependeram verdadeiramente dos seus caminhos, que ainda não reconheceram seus pecados e não reconheceram que Cristo pagou o preço pelos seus pecados, que o sangue derramado na cruz do Calvário livrou de uma condenação eterna. Então, vamos falar um pouco sobre essas pessoas que escolhem a porta larga. Efésios capítulo 2 está aparecendo aí na sua tela. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. E 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Queridos, uma das coisas que o pastor Marquinhos ele falou nas segundas-feiras, nas aulas anteriores, o pastor Marquinhos falou sobre isso, eu lembro muito bem, a respeito do Espírito Santo ele selar. O Espírito Santo é o selo. É aquilo que vai certificar que de fato você é um filho de Deus. De que fato você reconheceu Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E agora você é um justo, é um salvo, um purificado, da condenação eterna, da ira de Deus. Então, a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo de uma certificação. O Espírito Santo é o que dá a certeza
Porque lá na frente nós vamos ver de como eu faço para ser salvo. O que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer Jesus, eu preciso confessar, eu preciso entregar a minha vida totalmente no seu controle, para que Ele passe a conduzir a minha vida e não mais eu. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo, vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, quando eu decido ser salvo, eu entrego o total controle da minha vida nas mãos do Senhor. Quando eu decido realmente viver a salvação na minha vida, eu decido de fato viver eternamente com Deus, eu entrego o controle, o domínio da minha vida nas mãos dele, nas mãos de quem me criou, nas mãos de quem sabe tudo a meu respeito, nas mãos de quem me conhece por inteiro, nas mãos de quem sabe exatamente a situação que eu estou passando agora. Então eu entrego completamente a minha vida nas mãos daquele que conhece a sua história, de quem sabe todas as lutas, todos os desafios, as decepções, os fracassos que você passou até então. Então, quando você entrega o total controle da sua vida nas mãos dele, querido, aí sim, de fato, você experimenta uma salvação. E aí, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E de que maneira Cristo vai viver em você? Através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que vai passar a dirigir os nossos passos, que vai passar a dirigir as nossas vidas. Então, a partir do momento que eu não tomo essa decisão, a partir do momento que eu decido controlar a minha vida, que eu decido andar segundo os meus próprios desejos, que eu decido seguir a minha vida segundo as minhas vontades, segundo aquilo que eu acho que é certo, segundo aquilo que eu acho que é errado, eu sigo a minha vida conforme a minha própria vontade. Então você está vivendo segundo os padrões do mundo. Lembra lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala a respeito da transformação, da renovação. Não andeis segundo os padrões desse mundo, mas renovai, mas sejais transformados pela renovação da mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é salvação. É a metanoia, a mudança de mente. Ok? Então, quando você não toma uma decisão como essa, você continua vivendo na perdição. Tá? Queridos, me entenda muito bem, eu não estou aqui para julgar. O meu papel aqui nessa noite não é esse. Eu não estou aqui para julgar e nem é o papel de ninguém, de nenhum homem aqui nessa terra, não é o papel de igreja e não é o papel de religião. Eu estou aqui na responsabilidade de passar o conhecimento para você, de passar o que a palavra de Deus fala, a realidade do evangelho para a sua vida. Então, quem julga se uma pessoa é salva, se uma pessoa não é salva, é a palavra, não sou eu. É o próprio Jesus, é o próprio Deus, através da sua palavra, quem vai julgar. Até mesmo a palavra ela vai falar em Mateus capítulo 7, que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Queridos, então, isso é uma realidade. Isso é algo, um fato, é uma realidade que muitas pessoas vão viver. Pessoas que nós achávamos, essa pessoa ela está salva. E lá no céu nós teremos muitas surpresas de pessoas que aparentemente não eram salvas, que nós julgávamos que não eram salvas, mas a palavra diz que nós conhecemos o exterior, mas quem conhece o interior
é somente Deus. Certo? Então, nós vamos avançar. Então, nós vamos começar a falar um pouco a respeito dos perdidos, né? A respeito dos perdidos. Pessoas que não se arrependeram. Então, aqui. Querido, eu peço intercessão aqui pela minha letra, tá? No quadro, porque não é que nem a do pastor Marquinhos, que o pastor Marquinhos ele desenha, tá? É um desenho, a letra dele é um desenho. A minha não, a minha é comum, tá? Então, orem pela minha letra em nome de Jesus. Então, os perdidos não se arrependeram, ok? Os perdidos não se arrependeram. Primeiro fato e primeira realidade. Não se arrependeram. E aqui o importante é falar um pouco que arrependimento não é remorso. Arrependimento não é um peso na consciência. Arrependimento é mudança de direção, mudança de vida, mudança de postura. Isso é arrependimento de fato. Tá? Então, perdidos, pessoas que não se arrependeram ainda. Ok? Vamos ver aqui também agora, e pessoas que não se arrependem. O que acontece? Pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vamos ver agora? O destino dessas pessoas. Nós vamos ver o destino das pessoas que não se arrependeram, os perdidos, e o destino daquelas pessoas que são salvas, remidas pelo sangue de Cristo Jesus. Ok? Então, nós vamos ver o destino dessas pessoas. Perdido. Destino. O destino dessas pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Nós vamos fazer essa leitura, tá? Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Então, aqui vai falar do primeiro lugar, do destino dos perdidos. Lugar de tormento. Lugar de tormento. Deixa eu organizar melhor aqui. Lugar de tormento. Primeira destinação dos perdidos. E aí nós vamos ver um pouco sobre isso em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Acompanhe aí na sua Bíblia, acompanhe aí, para você se certificar da palavra de Deus. Então havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía na mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se
de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. Versículo 26. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar por nosso lado para o seu, desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para o lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, queridos, esse texto, ele também vai falar de 2 realidades. Vai falar de um lugar onde o Lázaro, que era um mendigo que vivia à porta da casa do rico, ele vai para um lugar de consolo, o seio de Abraão. Queridos, essa analogia, essa parábola é muito interessante, porque se você for estudar a cultura judaica, se você for analisar a fundo o que significava o seio de Abraão, a Bíblia fala, estudos judaicos falam a respeito de seio de Abraão, mas a Bíblia menciona, o próprio Jesus fala em outras passagens a respeito de estarem com Abraão, de estar no seio de Abraão. E seio de Abraão significava os céus. Seio de Abraão, na cultura judaica, significava paternidade. Seio de Abraão significava um lugar de felicidade, um lugar de regozijo, um lugar de honra, um lugar favorecido. Então, na cultura judaica, quando se referia a seio de Abraão, estava se referindo a um lugar de glória, a um lugar de honra, a um lugar, os céus, o paraíso. Então, Jesus, ele aproxima ao máximo o entendimento dos fariseus e os mestres da lei, ele aproxima ao máximo o entendimento deles, para que ele pudesse compreender aquela parábola. Então, ele usa a expressão seio de Abraão, tanto que o próprio rico, quando ele olha e vê Abraão, ele diz: pai Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha o significado de paternidade. Então, ele mesmo se expressa dessa maneira. Ele fala pai Abraão. Então, ele era conhecedor da cultura, mas talvez não praticava de fato a cultura. Então, isso é muito comum. Às vezes, o que vai dizer que você é perdido e o que você é salvo não é a religião, não são os homens, mas é o que de fato você vive e você pratica. Se você obedece, também lembro muito bem que o pastor falou muito a respeito da obediência. É o que vai provar que de fato você é salvo. O que vai provar que de fato você anda obedecendo e seguindo os princípios da palavra de Deus. Certo? Então, o rico vivia a cultura. O rico, ele conhecia a cultura, mas não vivia. Tanto que ele diz, pai Abraão. Então, Abraão tinha o significado de paternidade, tinha o significado de bem-aventurança, o significado dos céus, o significado de paraíso, o significado de um lugar favorecido, um lugar de honra, seio de Abraão. Encostar no peito, lugar de conforto, lugar de consolo. Então, Jesus usa essa expressão na parábola a qual ele está falando com os fariseus. E isso é muito interessante, ok? Mas o que é mais importante aqui é o destino.
dos perdidos? Lugar de tormento. Queridos, se você acha que essa terra, se você acha que esse mundo, que essa sociedade já é um lugar de muito sofrimento, já é um lugar de tormento, experimente você morrer sem a presença de Deus. É um lugar que nós não conseguimos descrever. Nós não conseguimos descrever, mas é um lugar de muito, mas muito tormento. Então, às vezes, quando nós pensamos nisso, só de pensar que uma pessoa pode morrer sem conhecer a Cristo, já bate um desespero, um frio na barriga. De você pensar alguém que você ama morrer sem Cristo e experimentar a condenação eterna. Já dá um desconforto no seu interior. Queridos, a palavra de Deus diz que Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, se eu não me engano, Paulo diz que ele chorava pelos perdidos, ele tinha dores de parto pelos perdidos. Uma dor imensa, um sofrimento muito grande, só de pensar que alguém estava morrendo sem Cristo Jesus. Então, é um lugar de tormento, Próxima descrição que a palavra fala para os perdidos, lugar de destruição. Então aqui, destruição. A gente vai acompanhar 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Acompanhe aí junto comigo, na sua palavra, na sua Bíblia. Nós estamos projetando aí também na tela, mas 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, olha só, queridos, preste atenção. A segunda definição do lugar para onde está destinado o destino dos perdidos. Lugar de tormento, destruição. Olha só. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da manifestação do seu poder. Queridos, isso é uma punição terrível, é uma condenação terrível. Você viver eternamente separado da presença de Deus. E quando nós lemos esse texto, é importante eu falar a respeito de algo. Existem 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. Se você puder anotar, anote. 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física, que todos nós vamos experimentar. A morte física. Somente Enoque e Elias tiveram esse privilégio de serem aí transladados por Deus e não morreram. Ou aqueles que forem privilegiados no arrebatamento. Mas fora isso, todos nós vamos experimentar a morte física. Então a primeira morte, a morte física, todos nós vamos passar por ela. Eu, você que está me assistindo, é uma realidade para todos nós. Nós nascemos, crescemos, vivemos a fase adulta, alguns têm o privilégio de chegar à fase da velhice, mas de fato, todos nós vamos experimentar a morte física. O pastor, eu ouvi de um pastor uma vez que ele diz assim, que a morte é a equação da vida. A morte é o sinal de igualdade da equação da vida. Porque, queridos, todos nós vamos enfrentar a morte física. Agora existe o segundo tipo de morte, que é a morte espiritual.
Essa morte espiritual significa que existem pessoas que estão vivas, mas que estão mortas espiritualmente. São exatamente esse tipo de pessoas que estão vivas, mas que não reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não se arrependeram verdadeiramente. Ok? Então, o segundo tipo de morte, a morte espiritual. Queridos, e existe o terceiro tipo de morte, que a palavra chama de morte eterna. É exatamente o que fala nesse texto de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses 8, do capítulo 1, 8 ao 9. É uma separação eterna. Queridos, não terá mais oportunidade de se voltarem para Deus. Não terão mais a oportunidade, a chance de estarem na presença de Deus. É uma separação eterna. E também é importante eu dizer que você foi criado para viver eternamente, seja com Deus ou seja sem Deus. Tem algumas linhas teológicas que falam a respeito de aniquilação daqueles que não conhecem a Deus, mas isso não é verdade. Nós vamos ver mais na frente que a palavra de Deus fala de um tormento eterno, de um sofrimento eterno. Então, queridos, o próprio rico, ele está em sua consciência. Ele tem consciência daquele sofrimento. Ele tem consciência daquela dor, daquele lugar de sofrimento, lugar de tormento que ele está vivendo, né? E também um lugar de destruição. Então é algo que vai ser para sempre, algo eterno. Então, é triste daqueles que experimentam a morte eterna. Então você pode até experimentar a morte física, mas você tem a oportunidade de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados e passando a ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. Então, você talvez experimente a morte espiritual, mas a morte espiritual ainda é uma oportunidade para você se voltar para Deus e ser redimido e de ser resgatado, de ser salvo, justificado por Cristo Jesus. Então, a morte espiritual te dá essa oportunidade. Mas depois que você experimenta a morte espiritual e você experimenta a morte física, queridos, aí é a condenação eterna. Aí a morte eterna está estabelecida sobre a sua vida. Então é essa a nossa preocupação como igreja, de pregar o evangelho, de falar a respeito de Cristo Jesus, de anunciar o evangelho de Cristo, de levar o amor de Cristo que está nas nossas vidas, nós levarmos para outras pessoas. Você vê a preocupação do rico, quando ele está no lugar de tormento, na parábola de Jesus, aí ele diz assim: Pai Abraão, permita que Lázaro vá até os meus irmãos, a minha família, e fale desse lugar de tormento. Queridos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Queridos, não adianta, depois da morte física já está decretado. Ou você vai viver eternamente com Deus, com Cristo Jesus, você vai ser vitorioso, ressuscitar juntamente com Cristo, ou você vai experimentar a morte eterna, uma separação eterna de Deus. Então, é essa a nossa preocupação como cristão, é esse o nosso desígnio como cristão, é de anunciar o evangelho, é de falar a respeito das boas novas, é de anunciar o amor de Cristo Jesus. É essa a nossa preocupação, queridos. Então, aproveitando, abrindo um parêntese aqui,
falando um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo da pandemia, queridos, nesse momento que tem de pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus, de pessoas que estão perdidas nesse momento, que estão atormentadas pelo medo, pelo pânico, pela angústia, pela aflição que esse momento está gerando nas pessoas, queridos, essa é uma oportunidade que nós temos de anunciar o amor de Cristo que está em nós. Que está em nós. É uma oportunidade que nós temos que aproveitar, que as pessoas estão sensíveis para ouvir a direção do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. Mas elas precisam ouvir, precisa ser anunciado para elas. E aí é uma responsabilidade dos salvos, né? Os salvos de anunciar a palavra aos perdidos. Então, só abrindo esse parêntese aí nesse momento da pandemia. Para continuar, enquanto eu tomo um pouco de água, eu vou interagir um pouco com vocês aqui no chat, ok? Como o tempo passa rápido. Vamos ver aqui no chat. É? Ok. A gente teve um problema aqui na nossa transmissão, queridos. Comprometeu um pouco aqui a nossa transmissão, tá? É algo que foge do nosso controle, né? Hoje o sinal está muito ruim aqui. Nossa equipe está tentando de todas as formas, mas infelizmente, se continuar assim, a gente vai ter que cancelar a aula, né? A nossa equipe está falando que se comprometer muito, a gente vai ter que cancelar. Então, vou aproveitar e ler os comentários aqui com vocês, tá? Então, vamos ver aí. Pastor Marquinhos está ligado aí. Hoje sou aluno. Que honra, né, Pastor Marquinhos? Poder estar dando aula para grandes homens de Deus aqui, inclusive Pastor Marquinhos. Sara, boa noite. Então lá vamos ver. Verdade, caindo muito aqui também, agora parou de cair, normalizou. Estão dizendo aqui que normalizou agora, né? Normalizou, aqui está normal. Vão mandando o feedback aí, gente, para ver se melhorou a transmissão aí para vocês, né? Algumas pessoas já estão falando, a Sara, a Lucinha, normal, aqui normal. O pessoal está dando feedback aí dizendo que está normal agora. Vamos continuar? Ok. Então, gente, a equipe está falando que a aula ela vai ser toda gravada, tá? Ela vai ser toda gravada. E se comprometeu alguma parte da aula, você pode entrar no nosso canal do YouTube e assistir novamente toda a aula, que aí você vai ter por completo, né? Todo o conteúdo da aula, né? Se de repente na transmissão ao vivo se comprometeu algum momento, tá? Então vou retomar aqui, a gente vai continuar, ok? Que Deus abençoe e que dê tudo certo aqui, nós vamos continuar. Vamos para cima, Francineudo aí para cima, pastor Anderson. Então vamos continuar. Queridos, vamos continuar então. Então eu estava falando do destino dos perdidos, né? Então lugar de tormento,
lugar de destruição. Os 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então tem outro lugar também que a Bíblia descreve como lago de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo. Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Até o 15 nós vamos ler. Diz assim: depois abra está refletindo, está aparecendo aí na sua tela, tá? Está aparecendo aí na sua tela. Mas aqueles que estão na palavra, acompanhem junto comigo aí. Depois vinha um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. A cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos, isso é muito sério, isso é muito sério. A Bíblia fala do lago de fogo e fala também de um livro da vida, a qual no momento do juízo, queridos, se o seu nome não estiver lá no livro, infelizmente, o que vai restar para você é lugar de tormento, destruição e lago de fogo. Queridos, me entenda bem, não quero colocar medo aqui em você, eu quero trazer a realidade. Eu quero trazer a realidade e o que a palavra de Deus fala. Tanto que eu já vou mudar de assunto e vou trazer aqui o destino dos salvos, tá? Falamos dos perdidos, mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar dos salvos. Mas é importante nós levarmos para você uma realidade do que a palavra de Deus diz. A palavra fala de céu e inferno, queridos. A palavra não fala só de céu, a palavra não fala só de um lugar de salvação, não fala só um lugar bom, um lugar vitorioso, mas também existe um lugar para aqueles que não reconhecem a Cristo Jesus. Então são 2 lugares. São 2 realidades, são 2 caminhos. Mas agora vamos falar dos salvos. Então vamos lá. Destino do salvo: gozo eterno. Agora sim. Gozo eterno. Falar de coisa boa agora. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, versículo 21. Mateus 25, versículo 21. Olha só o que vai falar a palavra de Deus. Mateus 25, versículo 21. Ok? Vamos falar. Vai falar a palavra. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, o que ganhei mais 2. O Senhor respondeu:
Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja que está o que pertence ao Senhor. Então, queridos, servo bom e fiel. Deus fala a respeito de Jesus usando essa parábola. Ele fala de um lugar de gozo eterno. Servo bom e fiel vai experimentar o quê? Um gozo eterno, uma recompensa de Deus para aqueles que reconheceram, para aqueles que se arrependeram verdadeiramente e passaram a ter a sua vida dirigida pela palavra. Então, vamos experimentar, no momento que experimentarem a morte física, esses vão experimentar de um gozo eterno, um destino eterno, uma salvação eterna. Ok? Então, segundo destino para os salvos, paraíso. Paraíso, queridos, segundo destino para os salvos. Vamos ver em Lucas, capítulo 16, versículo 22. Lucas, capítulo 16, essa aula é muito importante. Você está anotando cada referência bíblica, né, para tirar todas as dúvidas. 16, versículo 22, diz assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu. Então é a referência que nós lemos, né? Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então, o que eu expliquei para vocês, seio de Abraão, na cultura judaica, significava paraíso, um lugar de descanso, um lugar de consolo, um lugar de privilégio, um lugar de alegria, de felicidade na cultura judaica. Então, quando a Bíblia fala que Lázaro foi para o seio de Abraão, ela está dizendo que Lázaro foi para o paraíso, certo? Em Lucas, capítulo 23, agora aqui é muito forte, queridos. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Olha só o que diz a palavra. 23, versículo 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí olha só o que Jesus falou para ele. No versículo 43, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, queridos, aqueles que estiverem com Cristo, vão experimentar o paraíso, uma salvação eterna, um lugar eterno de gozo, de alegria, de esperança, um lugar de recompensa, um lugar onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá angústia, aflição, mas um lugar de alegria, um gozo eterno, sabe? Uma alegria eterna, né? Queridos, nós temos alguns momentos na nossa vida que nos deixam felizes, como por exemplo o nascimento de um filho. Eu tenho 2 filhos, inclusive, eu tinha me esquecido, mas o Estevão falou que ia me assistir. Ele falou, papai, o senhor vai aparecer na televisão lá da igreja? Eu falei, vou, papai, eu vou, meu filho. Aí ele disse, eu vou assistir então. Então eu estou mandando um abraço para o meu filho, Estevão, e a minha esposa, a pastora Jamima, que está me assistindo aí agora, tá? Estevão, meu filho, um beijo, um abraço para você e para o Heitor, ok? Então, quando o nascimento do filho, é uma alegria imensa, é um regozijo, é uma felicidade que a gente não consegue descrever naquele momento. Então, queridos, quem já teve um filho sabe do que eu estou falando, dessa alegria do nascimento.
Então, essa alegria você multiplica aí por 1000, e é o que você vai experimentar no paraíso, um gozo eterno, uma felicidade eterna, que não tem como medir, como mensurar, porque é algo maravilhoso demais aos nossos olhos. Nós não conseguimos ainda mensurar, mas a palavra descreve em alguns momentos a respeito do paraíso. Então, aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus era um homem mau, um homem, um ladrão, um homem que viveu a sua vida conforme os perdidos, segundo seus próprios desejos, errando, pecando, mas naquele momento da sua crucificação, ele reconheceu Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E ele falou: lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, que coisa maravilhosa, que coisa perfeita que o nosso Deus... É algo maravilhoso demais. É algo que gera uma alegria profunda no nosso coração. Então a palavra de Deus, ela testifica de um lugar que espera por nós. Queridos, a nossa vida, ela não se resume aqui nessa terra. A nossa vida, ela não está... Às vezes as pessoas têm a concepção que vão viver eternamente aqui nessa terra. E não é assim, queridos. Nós estamos aqui de passagem. Tem um lugar eterno esperando por nós. Um lugar eterno esperando por nós, que é o paraíso, na presença de Deus. Sabe? É de nós estarmos no seio de Abraão, sendo consolados, de experimentar um gozo, uma alegria, uma felicidade. Então, um lugar que está esperando por nós. Então, a Bíblia também fala a respeito da Nova Jerusalém, uma cidade santa, uma cidade celestial. Ok? Então, eu acabei não anotando aqui a referência, mas eu vou ver aqui rapidamente. Está lá em Apocalipse. Nesse texto aqui em especial, eu não anotei a referência. Mas aqui fala... Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. Ok. A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, cidade celestial. Cidade celestial. Cidade celestial. A palavra de Deus vai falar, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada, como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte. Queridos, veja bem essa parte, versículo 4. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estavam assentados no trono disse: estou fazendo, aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queridos, veja só, existe um lugar
onde nós estaremos, uma cidade celestial, que não existirá dor, que não existirá morte, que não existirá sofrimento, angústia, e só, pelo contrário, só existirá regozijo, alegria e felicidade. Queridos, quem não quer ir para um lugar como esse? Quem não quer ir para um lugar como esse? Então é essa a nossa esperança, a esperança daqueles que creem em Cristo Jesus. A esperança da salvação, de nós experimentarmos a morte física, mas de nós experimentarmos a vida eterna. Ok, nós vamos já caminhar para a parte final da nossa aula, da nossa transmissão, ok? Então, nós falamos, só dar um parâmetro geral do que a gente já viu até então, né, na aula até aqui. Nós falamos a respeito dos salvos e os perdidos. Então, o destino de cada um deles. Os perdidos é lugar de tormento, destruição, lugar de lago de fogo. Os salvos, aqueles que estão com Cristo, que reconheceram o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo, se arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas vidas sob o controle do Espírito Santo de Deus, salvos, gozo eterno, paraíso, cidade celestial. Algumas definições que a palavra de Deus fala. Então, pastor, e agora? O que eu faço, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Aqui vai nos dar uma resposta. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha só, queridos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, então não é só uma confissão, mas você precisa crer verdadeiramente. Crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mais uma vez, queridos, eu vou repetir para ficar bem claro. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Queridos, então olha só que maravilhoso. O que eu preciso fazer então, pastor, para ser salvo, é reconhecer, é confessar que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Lá em Gálatas capítulo 2, 20, já estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, Jesus também fala em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele deixa o caminho. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Reconhecer, aceitar. Já está disponível para você. Não é algo que você tem que lutar para conquistar, já foi conquistada. O sangue já foi derramado, o sacrifício já foi efetuado. Semana que vem nós vamos ter aí a semana, o final de semana, simbolizando a Páscoa.
fala a respeito do sacrifício, do sangue que foi derramado, o preço que foi pago. Então, mais uma vez, eu preciso confessar que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e eu preciso crer de todo o meu coração. Então não é apenas de palavra, mas eu tenho que crer de todo o meu coração. Então isso de fato vai fazer você receber a sua salvação. Você vai tomar posse de algo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então você vai tomar posse de algo que já é seu por direito, no momento que você reconhece e você recebe através da graça de Deus. Então é isso que eu preciso fazer para ser salvo. E só para concluir essa aula de hoje, eu queria falar a respeito da vida de devocional. A partir do momento que você toma uma decisão de seguir a Cristo Jesus, você descobriu aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9. Você descobre o que você precisa fazer para ser salvo. Agora, depois que você tem uma vida de salvo, aí como dar continuidade nessa vida? Uma vida devocional. É uma vida devota a Deus. Então a Bíblia vai falar de três coisas, de duas coisas principais que você precisa fazer: oração, falar com Deus, né? A Bíblia nos deixa uma oração em Mateus 6, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então tem a oração do Pai Nosso, que não é apenas para ser professada repetidas vezes, mas é uma oração que é para ser vivida, que é para ser interiorizada em nossas vidas. Então a vida devocional, ela vai exigir de você, de uma certa maneira, uma vida de oração, uma vida de diálogo com Deus, uma vida de conversa com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Então você vai passar a conversar com Ele todos os dias, através da sua oração. A segunda coisa é a leitura da palavra. Leitura da palavra. Para que você seja bem-sucedido em tudo na sua vida, você precisa meditar dia e noite na palavra do Senhor. Quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué para assumir o seu lugar. E uma das primeiras instruções que Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Medite nessa palavra dia e noite, para que você possa viver como está escrito. Então, meditar é ler, entender, conhecer a respeito das promessas que Deus tem para a sua vida. E no final, lá Deus fala para ele: e se você fizer tudo isso que eu estou lhe dizendo, você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Você será próspero, bem-sucedido. Queridos, então, é isso que espera por nós. Uma vida com Cristo, um gozo eterno, paraíso, cidade celestial e uma vida devota a Ele. Então, é isso que nós precisamos entender, a realidade de Deus para as nossas vidas. O que no primeiro momento nós começamos a falar lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a respeito dos dois destinos. A porta larga é atrativa e muitos vão entrar por ela, mas é um caminho que leva à perdição. E a porta estreita, apertado o caminho, poucos entrarão por ela, mas são esses que serão salvos em nome de Jesus. Então que o Espírito Santo de Deus, ele toque o seu coração, ele traga uma reflexão para a sua vida,
e que essa palavra, esse estudo que foi compartilhado nessa noite, possa gerar fruto e edificação na sua vida, ok? Então, nessa noite eu me despeço, essa transmissão aqui vai ser colocada para você assistir na íntegra, ok? Um abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.